7 horas 31 minutos, bom dia, eu sou Ricardo Boechat, este é, que é? Band News FM, e hoje, que dia é? 26 de dezembro, ainda estamos no clima de Natal, quase entrando no clima de Réveillon, mudança de ano, renovação das esperanças, das expectativas, vamos tocar juntos o barquinho até 9 qualquer coisa da matina, com a ausência das notícias nacionais, internacionais, com a ausência de metade do nosso time de colunistas, de comentaristas, todos fazendo a escala de folga de Natal e Réveillon. A minha termina hoje. Calabigato. Amanhã sabe o que eu vou fazer? Dormir. Nada. Rigorosamente nada. E nos próximos 15 dias, nada. Porque eu emendo minha folga de fim de ano com minhas férias parciais, né? Sempre em janeiro e julho. São 2 semanas em cada um desses períodos. Então, queridos ouvintes, hoje é o último dia do Boechat, que maravilha! Bom dia, Fortaleza, bom dia, João Pessoa, Miami, Tampa, Manaus, Orlando, que mais? Deixa eu ver aqui, João Pessoa, já falei, olha, vou misturar hoje, Fortaleza, Maringá, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Brasília, Salvador, Curitiba, Paraná. Curitiba, Paraná, Porto Alegre. Curitiba, Porto Alegre, isso aí. E mais o que mesmo? Manaus já falei. Pronto, bom dia para todos. Vamos juntos também. Você que está em outras regiões, em outros países, em outros estados, enfim, que acompanha a Band News FM pela internet, pode também, como os demais, enviar para cá mensagens pelo WhatsApp no 999-592-100, 11-999-592-100, prefixo São Paulo, claro. No meu celular também você pode ligar para cá no 11-982-446611, 982-446611, e tem aquelas coisas todas, o nosso endereço eletrônico, ouvinte@bandnewsfm.com.br, tem Twitter, tem Facebook, bom dia pro Facebook, já estamos no Facebook? Estamos sim. Já estamos no Facebook. Bom dia. Hoje, se você sintonizar também agora a TV Bandeirantes, você terá rápidas imagens da Júlia do Elib, de toda a equipe do Café com o Jornal. Bom dia para você, Júlia. Bom dia para toda a equipe. Fim de plantão, hein? Aê! Todo mundo vai folgar a partir de amanhã. E também no Band News TV, o nosso elegantíssimo Rafael Colombo. Um abraço para o Rafael Colombo. Sintonize agora as imagens do Band News TV ou da TV Bandeirantes e você terá também todo o cenário aqui do estúdio da Band News FM em São Paulo, na Zona Sul, Morumbi. Nossa Calabigato comigo. O Barão volta quando, Calabigato? Só em janeiro, tem preciso. E quem é que vem fazer esse horário a partir da sua entrada de folga também? É o Felipe Bueno. Grande Felipe Bueno. Então, minha gente, vamos tocar o barquinho. Olha, evidentemente, noticiário desse período é um noticiário mais ameno, salvo situações que ainda bem que não aconteceram nem aqui, nem no mundo, né? Nada de explosivo, nada fora do figurino, o que não significa que o figurino seja uma maravilha, muito pelo contrário. O Papa ontem na sua mensagem natalina fez um alerta: sopram ventos de guerra. Ele estava se referindo à situação na faixa de Gaza, com o agravamento lá dos protestos, a necessidade do mundo, da ONU, dos países envolvidos discutirem uma solução pacífica para aquela região. A questão central agora, como todos estamos acompanhando, são os protestos, né, de palestinos contra a decisão de Trump de fazer a transferência da embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém, configurando ali apoio ao pleito de Israel de ter em Jerusalém a sua capital una e indivisível, mas os palestinos também reivindicam a parte oriental de Jerusalém como capital de seu futuro Estado. O Papa ontem disse que a solução de paz tem que envolver todo mundo e incorporar a necessidade da definição de fronteiras que dividam ali 2 estados independentes. Portanto, o Papa e o Vaticano colocando aí sua posição também favorável à criação do Estado palestino, fato que também na ONU recebeu o apoio unânime, né, de 100% das nações, para não dizer 100%. Os Estados Unidos evidentemente não pensam dessa maneira e ganharam uma importante adesão ontem. A Guatemala anunciou que também vai transferir a sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Com isso desequilibra-se o eixo dos poderes globais, porque afinal de contas todo mundo estava esperando para ver o que a Guatemala ia fazer diante desta
esta questão crucial para a paz naquela região, quiçá para o mundo, né? Aqui no nosso quintal, aliás, ainda no noticiário internacional, e tem a ver com o nosso quintal, aumentam também os protestos no Peru por conta do indulto natalino concedido pelo presidente Kuczynski ao ex-ditador Alberto Fujimori. A operação lá está sendo motivo de muitos protestos, porque ela envolveu uma característica escandalosa nesse indulto concedido a Fujimori. Olha como é que funciona a política, isso é da natureza da política em países onde ela pode ser manipulada por grupos que não levam em conta a ética, que não levam em conta os valores que devem prevalecer, que devem se impor ao conjunto das coisas na gestão da política, não importa se você é de esquerda, se você é de direita, se você é de centro. O que fez o Kuczynski? O Kuczynski estava sendo alvo de um processo de impeachment que tinha como autora uma filha de Fujimori. Uma filha de Fujimori, que é parlamentar, abriu lá o processo de impeachment contra o presidente Kuczynski. Como o presidente Kuczynski não tem bom apoio majoritário no Congresso e foi alvo de acusações de corrupção envolvendo a Odebrecht brasileira, teria dado dinheiro para empresas de Kuczynski, aqueles esquemas que a gente conhece, aí começou o processo de impeachment e ele foi ganhando corpo e o Kuczynski ia ser empichado. Todos os prognósticos mostravam ampla maioria favorável ao impeachment, mas tanto lá quanto aqui é preciso de 2/3 dos votos, né, para que o impeachment seja aprovado. Pois bem, faltaram 8 votos para o impeachment ser aprovado. E o Kuczynski permaneceu no governo. Como é que ele conseguiu derrotar uma maioria que parecia tão avassaladora até a véspera? É porque 8 deputados que são ligados ao grupo do próprio Fujimori, cuja filha iniciou o processo de impeachment, aliaram-se à posição de um outro filho de Fujimori, também deputado, e não deram os votos necessários para que Kuczynski fosse impeachado. Independentemente de querer ou não querer o impeachment do Kuczynski, vejam como é que funcionam as coisas. Uma filha do Fujimori inicia o processo de impeachment. Outro filho do Fujimori nega os votos decisivos para que esse processo seja vitorioso. Aí você diz, como assim? A família Fujimori está dividida? A família Fujimori está brigando entre si, com o pai preso já desde 2009 por causa de crimes, assassinatos, execuções, corrupção e tudo mais? Não, a família Fujimori fez algo com muita habilidade, mas que não pode ser aplicado à vida política. Enquanto uma filha jogava jogava o Kuczynski às feras, o outro filho negociava com o Kuczynski o seguinte: olha, se nós não dermos votos para o seu impeachment, portanto garantirmos sua permanência no governo, você baixa um indulto de Natal aí e libera o meu pai da cadeia, a qual ele está condenado a vários anos, por crimes gravíssimos, e assim foi feito. Salvo do impeachment, Kuczynski no dia seguinte assina um indulto de Natal liberando o Fujimori a despeito dos crimes de assassinato, de corrupção e tudo mais que o tinham levado para a cadeia esse ex-ditador do Peru. E isso, evidentemente, escandalizou boa parte da população peruana e que está nas ruas protestando contra o quê? Contra o uso de um instrumento legal, um instrumento constitucional, um instrumento jurídico que o presidente da República, e apenas o presidente da República em países onde assim funcionam as coisas, tem o poder de conceder indultos de Natal a presos dentro de determinadas circunstâncias. Ora, aquilo que é um ato inspirado no espírito humanitário do indulto, influenciado pelo espírito humanitário do Natal, do perdão, da solidariedade, passou a ser, ou foi no Peru, usado para uma malandragem política, para uma esperteza política. E está provocando essas reações que vocês estão acompanhando pelos telejornais. Hoje os jornais também impressos trazem destaque na primeira página para o agravamento da situação no Peru. Onde é que isso tem a ver conosco? Tem a ver que aqui também o indulto de Natal foi utilizado pelo presidente Temer na semana passada como um instrumento político. Não sou eu que estou dizendo,
Foi o próprio ministro da Justiça dele que, numa coletiva de imprensa, para justificar alterações no critério de concessão do indulto aqui no Brasil neste Natal, disse que a decisão do presidente de transformar o indulto, ou basear o indulto em novas regras mais generosas aos indultados, agiu de maneira política. Pô, mas peraí, como é que age de maneira política na concessão de um indulto que tem uma inspiração que não deve ter nada de política? Para ele valer, para ele preservar o espírito que o justifica, que motivou a sua introdução nas regras do jogo, ele não pode ser manipulado politicamente, ele não pode ser um instrumento político como foi no Peru, e antes de ter sido no Peru, foi aqui na semana passada. Com a diferença de que os peruanos estão nas ruas protestando e aqui a gente está tocando aqui nossas prioridades com outro olhar. Agora vejam, o indulto de Natal concedido por Temer, que não durou 48 horas, 24 horas a repercussão do escândalo, colocou nas ruas quase 40 atingidos por condenações por corrupção no âmbito da Lava Jato. Negócio absolutamente escandaloso. Esses 40... O Deltan Dallagnol, que é o coordenador da Força Tarefa de Curitiba, disse, olha, se o Marcelo Odebrecht soubesse que o indulto de Natal ia ser o que foi, ele não teria feito a delação premiada. Outros que teriam que cumprir penas aplicadas por crimes cometidos e investigados no âmbito da Lava Jato e pagar multas também determinadas pelo processo em que foram condenados, estão isentos das multas e perdoados de seus crimes. É importante vocês saberem que o indulto concedido por Temer não é a saidinha temporária, aquela em que o cara faz jus a privilégios, a progressão de pena, sai no Natal, sai no Dia das Mães, sai no Dia das Crianças e volta no dia seguinte, os que voltam, né? Não é isso não, o indulto é o perdão pleno e absoluto. Apaga-se da ficha do cara o processo, apaga-se da vida do cara a culpa, a condenação. Ele volta a ser tão puro, tão límpido quanto qualquer pessoa que nunca enfrentou o mesmo tipo de situação, nunca se envolveu no mesmo tipo de coisa. E mais, ele é indultado inclusive das penas financeiras, das multas. A razão pela qual Temer fez isso me fez lembrar um pouco, e também de forma caricatural, eu reconheço, a coisa da terra arrasada, né? Na invasão da Rússia pelas tropas napoleônicas e em muitas outras guerras, povos que estavam sendo invadidos recuavam com seus exércitos debilitados, derrotados, e à medida em que iam recuando, iam destruindo todas as plantações e tudo que pudesse ser usado pelo exército invasor depois da ocupação do território invadido. Eu tenho a sensação, e repito que é uma caricatura, que a classe política brasileira, e isso inclui seus aliados no Judiciário, especialmente no Supremo Tribunal Federal, sabe que a realidade do país vai mudar. Ou intui que a realidade do país vai mudar. Não vai mudar porque vai eleger A, B ou C. Não vai mudar porque é o Lula o presidente, o Alckmin o presidente, ou o Bolsonaro o presidente, ou um abóbora o presidente. Vai mudar porque a sociedade brasileira não aguenta mais a preservação desse status histórico em que a política e a gestão pública são coisas dominadas por quadrilhas, são coisas dominadas por um jogo político que não tem nada a ver com a política no seu sentido mais puro, mais essencial. É aquilo que a gente sempre brinca aqui dizendo, a política não é esse lixo. Ser político não é ser o que esses caras são. Organizar partidos não é organizar quadrilhas como aqui no Brasil acontece. A prática da política é exercida de maneira nobre, de maneira elevada, de maneira superior em vários países do mundo contemporâneos ao nosso. E nem precisa ir muito longe. Aqui na América do Sul você tem exemplos que já se notabilizam há tempos por um outro tipo de padrão da política, por um outro tipo de padrão dos políticos. Vá ao Uruguai, vá ao Chile. E se você for para a Europa, mais ainda, se você for ao Canadá, tem, se você for ao Japão, tem problema de corrupção, tem aqui e ali, pontual. Mas não tem essa manipulação escandalosa, essa coisa feia, essa coisa terrível, letal, que é valer-se da política e do poder a que ela dá acesso
para fazer o que há de pior nas práticas públicas. Então, eu tenho a sensação de que a classe política brasileira que está hoje no poder, essa classe foi eleita e preserva aí seus mandatos até agora, mas ela foi eleita depois que a Lava Jato e os escândalos de corrupção começaram, mas não tinham tomado corpo ainda na eleição de 2014. A eleição de 2014, eu diria que estava mais influenciada pelos reflexos ainda do mensalão, do escândalo do mensalão, do que pela percepção de que a Lava Jato se transformaria naquilo em que se transformou e exporia aquilo que expôs. Então, muitos desses malandros que estão hoje com a caneta na mão, legislando e governando, em várias instâncias do país, estão nas assembleias legislativas, estão nos governos estaduais, estão no Congresso Nacional, estão no Executivo, com seus aliados no Judiciário, quero repetir, porque ali chegaram sem terem sido atingidos pelo impacto de uma operação que só tomou corpo depois da eleição. Corpo para valer só depois da eleição. Então, essa classe política que é a que está mandando no país ainda, sabe que o quadro vai mudar na eleição de 2018, independentemente de quem seja o eleito. E aí está fazendo uma política de terra arrasada, à esquerda e à direita. Aí eles estão botando para quebrar, estão incendiando as plantações, destruindo os abrigos, poluindo os rios, na expectativa de que esse novo exército que chega, que é o exército da opinião pública, que é o exército da vontade popular, que é o exército da maioria dos valores da sociedade brasileira, que isso aí eles querem garantir que o território esteja mais favorável à volta deles ou à permanência deles nos nacos de controle do Estado, como tem sido até aqui, de forma quase que absoluta. Então, eu só posso entender que um ministro do Supremo sai sentando o cacete na caneta, fazendo o que Gilmar Mendes e outros fizeram na arrancada final do Natal. Às vésperas do recesso. Decisões monocráticas, individuais, não uma, não duas. Acordou de manhã e disse, pô, aquele caso, apesar de ser controverso, não é possível, eu não vou ficar bem com a minha consciência se eu não fizer isso. Não, ele acordou de manhã e resolveu que 15 casos, 20 casos, mereciam sua caneta isolada para produzir o ambiente de impunidade, ou fortalecer o ambiente de impunidade que seus atos fortaleceram. 2, 3 dias depois, é o presidente da República que se soma a esse tipo de atitude, concedendo perdão a criminosos que causaram, através da corrupção, morte, sofrimento, tragédia, miséria, e que mal chegaram à cadeia. Não é que esses caras estão na cadeia, vamos usar o exemplo do Peru outra vez, há 8 anos, não. Não, estão há 8 meses. Alguns estão a menos que isso, outros um pouquinho mais. Não é que as multas aplicadas a eles os despojaram da roupa do corpo, não. Estão todos preservando suas casas, suas mansões, seus carrões, suas viagens internacionais. Esses caras não estavam definitivamente cumprindo pena há tanto tempo assim que levasse o coração presidencial a um ato humanitário de recuperá-los das masmorras para devolvê-los ao convívio familiar. Não. É gente da mesma patota, é gente do mesmo grupo, é gente da mesma galera. A quem eles estão concedendo, repito, à esquerda e à direita, para vocês verem que a coisa é uma só, benefícios que de alguma forma consolidem ou preservem alianças, relações, situações e parcerias para poder lidar com o avanço da tropa inimiga, que é a tropa do voto, a tropa da sociedade que está chegando em 2018. Eu quero crer que a história vai seguir seu curso e que essa gente vai ser derrotada, não pelo voto que vai votar na direita contra a esquerda, ou pelo voto que vai votar na esquerda contra a direita, ou até pelo voto que vai ficar ao centro para não ficar nem num extremo nenhum. Não é isso que vai derrotar essa gente. O que está derrotando e vai derrotar essa gente é a mudança de patamar do grau de vigilância, de exigência e de cobrança que a sociedade brasileira está estabelecendo e que terá em 2018 o seu momento maior dentro desse quadro histórico que a gente está vivendo. Podem botar para quebrar, podem continuar fazendo seus crimes formais, porque a realidade e o curso da história não vai ser alterado por isso. E vamos em frente.